Olá a todos e todas. Mais um programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, um programa que mudará a sua vida pela informação, um programa que deixará você mais inteligente, mais esperto, mais ligado, deixará você até mais magro, mais bonito, tudo melhorará em sua vida após assistir mais este programa do Saiba Direito da Rádio Armazém. O nosso convidado de hoje é Marcelo Armiliato de Jesus, um monstro do direito do trabalho. Direito do trabalho, também atua na área previdenciária. E adivinhem só, ele é meu colega na sociedade Colim Ramos e Jesus Advogados. Mas também, né? Não é para menos. O programa Saiba Direito, aqui da Rádio Armazém, conta com o patrocínio da Clínica Pellini de reimplante capilar. Clínica Pellini. Se você está ouvindo pelo rádio, você poderá visualizar no YouTube as imagens, verá que eu estou sem cabelo, e aí vai meu elogio e minha homenagem. Eu fui na Clínica Pellini fazer um reimplante capilar, e ele, o profissional doutor Daniel Pellini Manot, colocando os interesses do paciente à frente dos seus próprios, interrompeu a avaliação, dizendo para eu procurar uma oncodermato, porque eu estava com uma lesãozinha aqui na cabeça. Foi o que eu fiz. Então, meus parabéns para o doutor Daniel Pellini. Imobiliária Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre, ótima para investimentos imobiliários. Se você for investidor imobiliário, se estiver pensando em comprar ou vender algum imóvel, ou alugar, ou investir em imóvel para locação, Golden Imóveis. Telefone da Clínica Pellini, 51 99181 3869, e telefone da Golden Imobiliária, 51 3072 2090. Por final, Sky Hotéis. Se você for para a Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, é na rede Sky que eu fico. Doutor Marcelo, antes de eu te apresentar, quando tu vai para a Serra, onde é que tu fica? Com certeza na rede Sky Hotéis. Na rede Sky. E tem algum específico lá que tu gosta mais? Sky Borges, é da minha preferência. Sky Borges. Todos são magníficos, mas eu também... no mínimo um final de semana por mês estou no Sky Borges, ali na Avenida Borges Medeiros, 4206, lá em Gramado. E o patrocinador master é Colim Ramos e Jesus Advogados, sociedade da qual eu e o doutor Marcelo somos sócios. Doutor Marcelo, tu poderia rapidamente fazer um breve relato da tua formação jurídica? Bom, Guilherme, em primeiro lugar, saudar aí a participação, o convite para participar desse teu programa, dizer que estou muito feliz em poder participar e levar informações para as pessoas. Eu sou advogado, me formei no ano de 2000, fiz especialização em Direito do Trabalho, Processo Trabalho e Previdência Social. Tenho uma outra especialização também em Direito Previdenciário. E atuo, pelo menos desde o ano de 2000, aí, na área trabalhista. Essa é a área de preferência, a área em que eu sou especialista. E dentro da área trabalhista ainda me dedico a questões relativas a condomínios na área trabalhista. Os problemas que normalmente existem nas relações trabalhistas, questões de acúmulo de função, adicional de insalubridade, terceirização, são vários os temas que envolvem o direito do trabalho nos condomínios. De vez em quando tu ministra umas palestras, né, em algumas entidades e faculdades como convidado, não é verdade? Exato. No final do mês de novembro nós teremos o 23º encontro de condomínios promovido pelo Secov, e eu teria a participação, a honra de participar como palestrante eu vou falar em relação à portaria virtual. O tema deste ano, meu tema, será em relação à portaria virtual e responsabilidade trabalhista dos condomínios. E quem não tiver a fim de ir neste evento pode acompanhar aqui o programa, não precisa nem ir depois, porque é a pauta de hoje aqui também, né? Verdade. É verdade. Mas o bacana é que um currículo que nem o teu, né? Eu vejo que tu é um cara muito sortudo, então, né? Conseguir tendo resultado assim, né? Um cara de sorte, né? Verdade. Doutor Marcelo, algumas perguntas, algumas preocupações que as pessoas costumam ter relacionadas à questão, não apenas de portaria, mas em geral, né, empresas em geral costumam ter essa preocupação. No caso condominial é mais comum, me parece que gera mais ansiedade, que diz respeito à terceirização. Antigamente, os condomínios costumavam
assinar a carteira lá do seu porteiro, da sua profissional de limpeza. E hoje, cada vez menos isso acontece. É mais comum, cada vez mais comum a terceirização. E os motivos são diversos. Um deles é a comodidade. O fulano ali ficou doente, liga para a empresa, eles mandam outra pessoa. Mas tem alguns inconvenientes. Aqui, eu gostaria que tu falasse sobre as vantagens e, principalmente, que tu alertasse sobre os riscos e inconvenientes desta terceirização para os condomínios. Guilherme, de fato, assim nós tivemos um aumento considerável em matéria de condomínios no país inteiro. Eu estive lendo uma pesquisa nacional de amostragens de domicílios, que ela saiu em 2019, e essa pesquisa mostrou que entre os anos de 1984 e 2019, nós tivemos um aumento de 321% de condomínios, de pessoas morando em condomínios. Então, nosso país está, aos poucos, se verticalizando. Muitas pessoas moram em condomínios, seja condomínios em capitais, condomínios no interior do estado. Principalmente, nós temos também condomínios horizontais, condomínios de casas, né, no nosso litoral, é um exemplo. E aí vem à tona, como tu bem referiste, esse tema da terceirização. Quais são os cuidados que um condomínio deve ter com a terceirização? Bom, em primeiro lugar, por que se deve ter cuidado? Não há mais discussão a respeito da corresponsabilidade do condomínio em relação ao inadimplemento de direitos trabalhistas. Vamos lá, nós tínhamos uma discussão sobre isso até 2011. Em 2011 veio uma súmula do nosso Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331 do TST, dizendo que aquele que toma o serviço se torna corresponsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas. Mais tarde, no ano de 2017, um pouco antes da reforma trabalhista, daí nós tínhamos uma lei. Aquilo que antes era apenas uma tendência jurisprudencial, então, foi normatizado. Nós tivemos uma lei em março de 2017, lei 13.429, que estabeleceu de forma muito clara que o condomínio, a empresa tomadora de determinado serviço, ela será corresponsável pelo pagamento daqueles direitos trabalhistas. Ela é corresponsável caso a empresa terceirizada não cumpra, mas tem uma ordem de preferência aí, não tem? Exatamente. A responsabilidade é uma responsabilidade subsidiária, não é uma responsabilidade solidária. Solidária, aí nós não teríamos essa preferência, essa ordem de preferência. Poderia o credor trabalhista exigir diretamente do condomínio, por exemplo, mas não é o caso. A responsabilidade que nós temos em relação aos condomínios, ela é subsidiária, ou seja, primeiro o trabalhador deverá buscar o ressarcimento daqueles valores, daqueles direitos no patrimônio da empresa que o empregou, e depois, não havendo mais patrimônio, aí sim ele poderá acessar o patrimônio do condomínio. Um alerta para os empregados, ou uma advertência, um comentário. A empresa não tem dinheiro no banco, mas tem bens móveis ou bens imóveis. O condomínio tem uma conta bancária com saldo suficiente para quitar a dívida. Isso torna o condomínio um alvo mais conveniente para o reclamante. Com certeza, com certeza. Mais conveniente. Eu prefiro executar alguém que tem dinheiro no banco do que executar alguém que tenha um imóvel e tenha que penhorar o imóvel. E o condomínio não se muda, né, Guilherme? O condomínio não fecha as portas um dia e vai para outro lugar, desaparece. O condomínio vai estar sempre ali, então é muito seguro para o trabalhador executar um condomínio. E é por isso que o condomínio ele deve, quando for contratar alguma empresa terceirizada, fazer uma pesquisa de certidões negativas. Solvência em geral. Mas não só no momento da contratação. E aí eu vejo um erro das imobiliárias, enfim, dos condomínios que buscam contratar terceirizadas. Eles fazem aquele controle para ver se a empresa está com uma saúde financeira boa apenas no momento da contratação. Esquecem depois de verificar como está a saúde daquela empresa. Isso deve ser feito periodicamente, e muito mais que certidões, deve ser verificada a postura daquela empresa frente aos processos. Você consegue, através do CNPJ de uma empresa, por exemplo, todos os processos que ela possui. Investigue, veja se essa empresa terceirizada está cumprindo os acordos que ela faz,
veja se ela está resolvendo os problemas ou empurrando os problemas com a barriga. E outra coisa muito importante, Guilherme, é a questão das imobiliárias. As imobiliárias devem conferir os pagamentos que são feitos para os trabalhadores, para tão somente após esse ato liberarem os valores para a empresa terceirizada. E essa conferência... se a imobiliária detectar que esse pagamento não aconteceu, ela deve reter o pagamento e ela não corre o risco de ser executada pela empresa por não pagar? Não, ela deve reter esse pagamento, comunicar imediatamente ao síndico que poderá, por exemplo, rescindir o contrato. Né? Rescindir o contrato por quê? Porque essa empresa... Como é que a empresa vai pagar se ela não recebeu o pagamento? Sim, mas se ela não recebeu o pagamento, por quê? Porque ela está inadimplindo direitos trabalhistas. No mas momento que eu receber o pagamento para poder adimplir os direitos? Não, mas aí, veja bem, se eu constato que essa empresa está inadimplindo direitos trabalhistas, não está depositando fundo de garantia, não está recolhendo INSS e mais, não está pagando aquilo que deveria pagar, eu posso rescindir o contrato com essa empresa terceirizada. Devo, na verdade. Por quê? Porque eu serei o corresponsável. E essa conferência, só um minutinho, Guilherme, essa conferência é muito importante. Essa conferência documental que as imobiliárias fazem, ela não deve passar apenas por, tá aqui a transferência, foi feito o pagamento, a transferência bancária do salário, foi feito o depósito de garantia e o recolhido do INSS. Não é só isso que deve ser feito. É muito importante que a imobiliária também controle o que está sendo pago. Eu já tive casos aqui no escritório que eu verifiquei o controle de horário do trabalhador. Trabalhou várias horas extras, fazia 12 por 36, a escala 12 por 36, mas ao mesmo tempo teve que dobrar várias vezes naquele mês. E aí eu pegava o contra-cheque daquele mês e não tinha o pagamento de nenhuma hora extra. Então é importante que a imobiliária também faça esse controle cruzado, confronte os contra-cheques com os registros de horário, para ver se as horas extras estão sendo corretamente pagas ou não. A princípio, o condomínio precisa contratar uma empresa terceirizada e contratar uma imobiliária, e a imobiliária precisa contratar uma outra empresa só para fiscalizar a empresa terceirizada. É quase isso, né? É quase isso. Mas mais adiante a gente pode ver o porquê disso. Bom, já podemos falar sobre isso agora. Por que esse cuidado todo? Porque quando o condomínio contrata uma empresa terceirizada, ele vai estar sujeito ao sindicato das empresas de asseio e conservação. Esse sindicato, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma norma coletiva que prevê uma multa que ela pode chegar até 4 salários de um trabalhador para a hipótese de uma rescisão não paga. A CLT estabelece um prazo de 10 dias para pagamento da rescisão. Vamos imaginar que essa terceirizada quebrou, sumiu, desapareceu. Aí, o que o condomínio vai fazer? Ele tem que agir imediatamente. Por quê? Porque tem 10 dias para ver o pagamento das parcelas rescisórias. Se não houver o pagamento das parcelas rescisórias, o prazo de 10 dias, para um trabalhador normal, a CLT diz que a multa é de 1 salário. Mas para trabalhadores terceirizados, vinculados ao condomínio, essa multa pode chegar a 4 salários. Deveria ser o contrário. Numa empresa terceirizada, o tomador do serviço tem culpa menor, ele é menos responsável, não estou falando responsabilidade técnica, estou falando ele é menos culpado, ele tem menos controle da situação do que numa empresa, uma relação direta. Mas aí é que entra o direito de trabalho. O direito de trabalho ele não gosta da terceirização. Para o direito de trabalho como um todo, ele foi criado para haver uma relação entre as duas partes, o empregador e o empregado. A terceirização não é bem vista pelo direito de trabalho. E, ou bem ou mal, eles conseguiram inserir nessa norma coletiva essa multa que vai de 4 salários. Calcula aí comigo, Guilherme. Numa escala 12 por 36, um condomínio precisa de 4 porteiros, certo? Sim. Se essa empresa sumir, desaparecer, quebrar, eu correrei o risco de pagar essa multa. Nós estamos falando só de multa, não estamos falando de parcelas rescisórias, estamos falando de multa. Essa multa pode chegar a R$6 mil. R$6 mil vezes 4 porteiros, nós estamos falando de R$24 mil de multa. E é por isso que eu insisto que o controle dessas empresas terceirizadas, ele deve ocorrer de maneira periódica, para evitar que se surpreenda com um fechamento
repentino dessa empresa, e que aí o pepino sobra para o condomínio. É comum, é óbvio que tudo que acontece, tudo que nós imaginarmos acontece, com uma maior incidência e menor incidência. Por mais bizarra que seja a hipótese, se a gente procurar bem, a gente vai encontrar uma ou outra ocorrência dela. O sumiço de empresa prestadora de serviços terceirizados, sumiço ou falência, tem sido comum, algo recorrente nessas demandas? É muito recorrente. A grande maioria dessas empresas, elas acabam não tendo um patrimônio. Elas é uma empresa puramente de prestação de serviços, elas alugam uma sala, elas têm um computador, um telefone e não precisam mais de nada para começar a operar. E tem sido muito frequente essa ocorrência de empresas que não se programam exatamente, que muitas desconhecem a própria legislação trabalhista e se aventuram montando empresas, pagando aquilo que acham que tem que pagar, e acaba acontecendo situações como essa. A dica que eu poderia dar é: busque empresas terceirizadas que tenham algum patrimônio. E a contratação direta, hoje em dia é cada vez mais raro um condomínio que proceda à contratação direta, correto? Alguns condomínios, sabe que alguns condomínios têm, que já passaram por esse veneno amargo aí, né? Eles têm retornado para a contratação direta. E nesses casos aí me parece que se torna cada vez mais evidente a necessidade de uma imobiliária que faça essa gerência toda do pessoal, que faça desde o processo seletivo dos trabalhadores, que faça os pagamentos, porque nós sabemos que nós estamos num país em que nada é fácil, nem pagar os trabalhadores é fácil, né? Tu tem que ter um certo conhecimento contábil para fazer os pagamentos. Não basta ter dinheiro para pagar, o cara tem que ter dinheiro, tempo, paciência, né? Não, tem toda razão. Tinha que ser um botão, clique aqui, pague fundo de garantia, clique aqui, recolha o INSS, é isso aí, mas nós sabemos que não estamos nesse estágio. Então, assim, existem alguns condomínios que estão voltando para o sistema, digamos assim, entre aspas, sistema antigo, e estão fazendo a contratação direta, que inclusive é mais barata que a terceirizada, obviamente mais barata que a terceirizada, né? Mas não é assim a regra geral. A regra geral, a gente vê inclusive condomínios migrando para um outro sistema de portaria, de terceirização, que é a portaria virtual, a portaria remota. A portaria remota, eu já ouvi a expressão portaria remota e já ouvi a expressão portaria virtual. Isso aí é a mesma coisa? Tem alguma diferença entre elas? Olha, tecnicamente até tem algumas diferenças, mas do ponto de vista trabalhista é a mesma coisa. Do ponto de vista da responsabilidade do condomínio sobre essas duas modalidades, a responsabilidade é a mesma. A CLT não mudou. A CLT continua dizendo que aquela pessoa que estiver prestando serviço para ti, tu te tornarás, então, um corresponsável pelo pagamento daqueles direitos que eventualmente ela tenha. Isso na portaria remota ou na portaria virtual, o empregado, o trabalhador, não fica no endereço do condomínio, ele fica no endereço da empresa, correto? Correto, só que isso não faz diferença. O artigo 6º da CLT não faz diferença alguma em relação a esse fato. Não é isso que eu pretendo questionar. A minha dúvida é a seguinte: vem um porteiro contratado pelo condomínio, aí ele é assaltado indo para o trabalho ou retornando para a sua casa. Isso é assaltado, é atropelado, sofre um acidente. Isso é um acidente de trabalho, correto? Correto. E a responsabilidade será do empregador, que é o condomínio neste exemplo. Caso este mesmo empregado, em vez de ser assaltado, ou atropelado, ou acidentado de qualquer maneira, indo para o seu endereço no condomínio, ele presta o serviço de portaria virtual e sofre um acidente indo para o seu local de trabalho na empresa que presta portaria virtual, empresa esta que presta serviço para dezenas de condomínios. Sim. A solidariedade será entre quem? Veja bem, subsidiariedade. Subsidiariedade, exato. Branqueia. Fica treinando aí enquanto eu respondo, tá? Assim, ó, esse cidadão que sofreu acidente de trabalho, ele vai ingressar com ação contra a empresa que o emprega e vai lançar no polo passivo todos os condomínios
que ele trabalhou naquele período ali. Se forem 30 condomínios, vai ter uma ação trabalhista, o cara está indo para o local de trabalho e é atropelado. Aí sofreu um acidente de trabalho e a empresa não tem condições de pagar a indenização. Ele poderá pleitear subsidiariamente de todos os 30 condomínios que são os tomadores finais. Exatamente. Assim, ó, o que a lei diz é muito claro. Eu me tornarei corresponsável pelas obrigações trabalhistas, e aí eu incluo o acidente de trabalho, durante aquele período que ele estiver prestando serviço para mim, tá? Se ele era um porteiro virtual que estava trabalhando normalmente para o meu condomínio e mais 30, eu não tenho dúvida nenhuma de que o juiz do trabalho, ao julgar o caso, em havendo uma condenação e sendo a empresa principal inadimplente, ele redirecionará aí a cobrança para esses 30 condomínios aí. Do ponto de vista do empregado, se eu agora fosse procurar um emprego como zelador ou porteiro ou algo do gênero, e eu tivesse a opção entre trabalhar em um condomínio diretamente ou em um prédio através do sistema de portaria virtual, eu estaria mais seguro, juridicamente falando, na portaria virtual, porque eu teria mais devedores solidários ou subsidiários para honrar algum débito, algum crédito trabalhista que não me fosse pago pelo empregador. O meu raciocínio está certo, então. Guilherme, isso é relativo. Por quê? Porque as normas coletivas são diferentes. Na contratação direta com os condomínios, por exemplo, esse pessoal eles têm plano de saúde, tem um plano de saúde que é oferecido. Então ele vai ter que colocar na balança, né? Vai colocar na balança. Mas, ainda que ele seja empregado de um único condomínio, esse condomínio, como nós falamos a recém, ele não vai se mudar, ele não vai sair dali, ele não vai conseguir fechar e sumir e desaparecer. Então vai estar, de qualquer forma, o crédito dele estará garantido sim. Tá, perfeito. Uma outra dúvida. Agora vamos parar de falar da portaria virtual e vamos falar do trabalho e do desvio de função que acontece dentro do condomínio. As atribuições do porteiro, as atribuições do zelador, as atribuições do funcionário de limpeza. O zelador pode limpar o chão, o zelador pode limpar o chão, fazer, cortar a grama, o que ele pode e o que ele não pode fazer? Guilherme, para responder essa pergunta, até indico às pessoas que eventualmente não conheçam, existe uma possibilidade de buscar o que nós chamamos de Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO. O CBO. Então você lança aí num buscador, o Google, o CBO, e lança lá a palavra-chave, a profissão que você deseja saber quais as atividades, as funções inerentes. O zelador, nesse CBO organizado pelo Ministério do Trabalho, não possui, não é compatível com a sua função a limpeza de condomínios. O zelador, ele seria aquela pessoa que seria o braço direito do síndico, aquela pessoa que passaria as ordens para os demais trabalhadores, fazendo o gerenciamento de pessoal, fazendo o controle de entrada e saída de pessoas, fazendo também, zelando, né? Porque a palavra zelador vem de zelar, sim, zelando os automóveis que estão ali no estacionamento. Ele não possui diretamente aqui no Rio Grande do Sul, é bom que se diga isso, porque lá em Camboriú, por exemplo, está previsto na norma coletiva que ele é sim o responsável pela limpeza, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, não está prevista a limpeza para zeladores. Mas o meu zelador, eu gostaria que ele fizesse a limpeza. O que eu tenho que fazer? Bom, eu recomendaria, então, que fosse inserido no contra-cheque dele, no contrato de trabalho e depois no contra-cheque, um adicional por acúmulo de funções, sob pena de isso futuramente virar um processo trabalhista e eventualmente... E quanto é que custa a mais esse acúmulo? Isso qual é o critério? Isso é interessante, Guilherme. Ao contrário do que acontece com alguns adicionais, por exemplo, adicional noturno, 20% a mais, ou adicional de insalubridade, que pode variar de 10% até 40%, não há, em toda a CLT não há um requisito objetivo. De modo que não há um adicional de função estabelecido na CLT. Então, eu posso colocar lá 10%, vamos supor, como um acúmulo de funções
para esse zelador que desempenhe eventualmente o serviço de limpeza no condomínio. Um zelador, porque um condomínio grande fica fácil entender a viabilidade disso. Mas num condomínio pequeno, em que tem lá 10, 20, 30 unidades, se tiver que contratar uma pessoa para ser o zelador, mais um para fazer a portaria, mais uma pessoa para fazer a limpeza, a folha de pagamento fica meio inchada, né? Exatamente. No caso, se a pessoa, muitos condomínios a figura do zelador está em extinção, isso que eu quero dizer. Muitos condomínios estão, na verdade, contratando o famoso auxiliar de serviços gerais. E aí esse cidadão, ele pode desempenhar qualquer tipo de limpeza, qualquer tipo de função que não exija uma qualificação maior, né? Então ele estaria apto, nós temos lá na CLT o artigo 456, parágrafo único, que diz que o trabalhador se obrigará a toda e qualquer atividade desde que ela seja compatível com a sua condição pessoal. Então, o auxiliar de serviços gerais ele poderá desempenhar todas essas funções de limpeza, varrer o pátio, limpar a piscina. Do ponto de vista do empregador, a dica seria, e me corrija se eu estiver errado, sempre que possível usar este enquadramento na contratação. Auxiliar de serviços gerais para qualquer coisa. Então, pegar lá o cara que está limpando, o cara que está cortando a grama, o cara que está fazendo a manutenção simples do condomínio, se pegar a carteira de todos, está lá, auxiliar de serviços gerais. Exatamente. E é isso que tem sido feito. É isso que tem sido feito. Os condomínios e as terceirizadas também fazem isso? As terceirizadas, na verdade, elas oferecem, né? O condomínio diz, olha, ele apresenta demanda, olha, eu preciso de tantos porteiros, eu preciso de um auxiliar de serviços gerais, e a terceirizada vai fornecer aquela mão de obra. Já que tu tocou nessa situação aí de limpeza, de auxiliar de serviços gerais, nós temos um outro tema muito polêmico aí nessa questão de limpeza dos condomínios, que é o adicional de insalubridade. Qual o adicional de insalubridade que eu devo pagar, por exemplo, um auxiliar de serviços gerais? Que faz a limpeza, por exemplo. Que faz a limpeza. Vamos lá. Se essa pessoa fizer só a limpeza, e essa limpeza não compreender banheiros e não compreender recolhimento de lixo, o adicional de insalubridade devido é em grau médio. Agora, qual é o percentual do grau médio? Grau médio é 20% sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo. Tá? Agora, se eu necessito de alguém para fazer a limpeza de banheiros de salão de festa, muitos condomínios são grandes, tem banheiros também nas áreas comuns. Então, se o objetivo é contratar alguém para fazer esse tipo de limpeza, aí começa a grande discussão que nós temos na Justiça do Trabalho. Por quê? Nós temos uma súmula 448 que diz que a higienização de banheiros e a higienização de banheiros públicos e de grande circulação, coletivos de grande circulação, deve ser remunerada com um adicional de salubridade em grau máximo. Tá, aí vem a pergunta, o TST decidiu isso. O que é grande circulação? Exatamente. O que é grande circulação? Salão de festa, porque o salão de festa num prédio, às vezes pode ser usado todos os dias, os condôminos podem brigar para ir lá usar, todos já tem um diferente, e outras vezes é só uma outra vez. No prédio que eu moro, por exemplo, raramente o pessoal usa. O que é um banheiro de acesso público e um banheiro coletivo de grande circulação? Não tem na lei essa definição. Nós temos aqui uma norma coletiva do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação que diz que, e aí trouxe uma objetividade para essa situação, ela diz o seguinte: banheiro público é aquele em que eu não preciso de uma permissão para fazer uso dele. Banheiro de grande circulação, de uso coletivo de grande circulação, seria aquele banheiro utilizado por mais de 20 pessoas por dia. Esse foi um critério objetivo trazido numa norma coletiva. A jurisprudência, no entanto, ela tem uma tendência de dizer que é em grau máximo, é devido em grau máximo, sempre que o número de unidades daquele condomínio for maior que 10. Então, isso que eu estou dizendo não está na lei, não está em nenhuma súmula. Uma construção na jurisprudencial. Exato. Fiz um estudo, busquei isso, fiz uma análise das decisões aqui do Tribunal Regional do Trabalho, da nossa 4ª região, e verifiquei que
há uma forte tendência para ser considerado devido adicional de insalubridade em grau máximo para aqueles trabalhadores, para aqueles condomínios que possuam mais de 10 unidades. O prédio que eu moro tem 14 unidades. Então, tem mais de 10. Exatamente. Essa parte de matemática é muito fácil, né? Se tu quiser dar o cartão pro teu trabalhador lá, depois me dá o cartão que a gente consegue adicionar de insalubridade no grau máximo. Só tem um detalhe, um questionamento. Durante a época da pandemia, que ainda não acabou, mas durante um período da pandemia, os condomínios foram proibidos de ter acesso, de ter uso nos seus salões de festa. Durante este período em que o prédio, a edificação tem um salão de festas, com 2 banheiros, meu prédio tem 2 banheiros, inclusive. Durante o período da pandemia, o prédio continuou lá. Nós não fechamos, desculpa, fechado, ele foi fechado, né? Ele foi bloqueado, mas ele não foi desmontado. O salão de festa estava lá, inacessível. O condomínio, caso não tenha pago o adicional de insalubridade durante esse período em que tinha salão de festa, mas ele estava inacessível, ele é devedor desse adicional durante esse período? Olha, o adicional de insalubridade, ele é um adicional que nós chamamos de condicional, ou seja, ele está condicionado ao desempenho de atividades nocivas. Se a pessoa não está mais desempenhando as atividades no ambiente nocivo, em tese, e eu falo em tese porque só uma perícia para avaliar exatamente o teu caso, mas em tese poderia ser suprimido o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é como, por exemplo, o adicional noturno. A pessoa trabalha à noite, a partir das 22 horas da noite, então ela tem direito ao adicional noturno. Se ela for transferida para o turno da manhã, ela perderá esse direito. Por quê? Porque o adicional é devido somente quando se implementarem aquelas condições, como é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele não vai aderir ao salário do trabalhador. Ele será devido enquanto aquelas condições nocivas se mantiverem. Alguns condomínios têm uma regra em que o morador coloca o seu lixo, o seu saco de lixo orgânico na porta do seu apartamento e o zelador, e um profissional, pode ser o zelador, pode ser um profissional da limpeza, em um determinado horário, passa pelo prédio, passa por todos os apartamentos, todas as unidades, e faz o recolhimento desse lixo individual. Isso tem algum reflexo, alguma implicação? Pegar o lixo orgânico ou o reciclável, mas o orgânico, me parece, e levar até uma lata de lixo coletivo do prédio? Tem. O nome disso é recolhimento de lixo. Recolhimento de lixo é justamente essa expressão utilizada na súmula 448 DST, o recolhimento de lixo. A higienização de banheiros ou o recolhimento de lixo desses banheiros. Então, o fato de eu estar recolhendo lixo, eu vou cair naquela regrinha, né, que é aquela tendência. Se aquela unidade, se aquele condomínio tiver mais de 10 unidades, muito provavelmente aquele trabalhador vai sim ganhar o adicional de insalubridade em seu grau máximo. Porque tem uma série de questões também que são envolvidas, e isso, como eu te disse, só a perícia vai resolver. E o cara que pega o lixo do latão coletivo, do latão grande que alguns condomínios têm, e levam e o desloca em um determinado dia da semana ou outro. E aí não é recolhimento, é o transporte de uma lata grande de lixo. Isso também inclui? Isso também está dentro? Assim, o recolhimento, é por isso que o condomínio deve ter uma pessoa apenas para fazer o recolhimento lá da porta até o descarte do lixo no local apropriado. Porque essa pessoa, eu não tenho dúvida nenhuma, se for um condomínio com mais de 10 unidades, ele vai acabar ganhando adicional de insalubridade em grau máximo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, aqui nós estamos falando tudo em tese. É óbvio que num processo trabalhista nós teremos uma perícia, o juiz vai designar uma perícia, o perito vai até o local, vai avaliar as condições, vai verificar o fornecimento de EPIs, se existe uma ficha de fornecimento de EPIs, quantas luvas ele recebia, as luvas estavam vencidas, não estavam, enfim, é um contexto todo que fica muito superficial também. O condomínio tem a chance de discutir. Pegaria novamente o meu condomínio como exemplo. Nós temos 14 unidades, mas para um perfil cultural, questão etária, questão cultural em geral, que não vou entrar no mérito, o salão de festa é muito pouco utilizado.
A questão do lixo lá, cada um carrega, normalmente cada um costuma carregar o seu lixo. Neste caso, por exemplo, tem mais de 10 unidades e o salão de festa não é utilizado com frequência, muito pouco. O condomínio, seria viável ele desconstruir esta tendência jurisprudencial para comprovar que as pessoas não usam o salão de festa, embora ele esteja lá? Eu não diria nem seria viável, eu diria que seria necessário, numa defesa trabalhista, caso o teu condomínio não pague adicional de insalubridade, a defesa que vai ser feita é exatamente essa. Né? Nós somos 14 unidades, mas ninguém usa. Exato. No dia da perícia, o que o perito faz? O perito vai ouvir primeiro o trabalhador, a versão do trabalhador, e depois a versão do síndico. Normalmente a versão do síndico representando o condomínio. E aí ele vai apontar para o juiz, e muitas vezes no laudo ele é condicionado. Ele diz o seguinte: olha, se ficar comprovada a versão do trabalhador de que ele fazia isso todos os dias, não tinha luvas, não tinha EPIs, ele vai ganhar insalubridade grau máximo. Ou, se ficar comprovada a versão do síndico dizendo que os EPIs eram fornecidos, que era uma vez por semana, só que ele recolheu o lixo, que não tinha ninguém, o salão de festa ele comprova documentalmente que o salão de festa não foi utilizado durante todo o período da pandemia, aí começa a defesa do condomínio. Então isso muito mais... E aquela situação, comportamento individual do condômino, o síndico diz para o funcionário não recolher o lixo. Mas tem aquela senhorinha idosa, ou deficiente, ou coisa e tal, e por uma gentileza, ou muitas vezes em troca de um presente, de uma remuneração informal, uma remuneração eventual, o funcionário vai lá e comprova, né, que a moradora do apartamento 302 era cadeirante, por exemplo, tinha alguma dificuldade, e aí, por uma combinação não do empregado com o condomínio, do empregado com o condômino, ela recolheu o lixo dela, daquela moradora. O condomínio pode ser responsabilizado por isso? Não tenho dúvida nenhuma que sim. Poderá ser responsabilizado pelo ato do condômino e depois, se entender pertinente, poderá buscar o ressarcimento desse condômino. A questão é, o cidadão, algum dos condôminos, uma ou duas ou uma só, não interessa, fazia com que aquele trabalhador estivesse frequentemente exposto a agentes biológicos nocivos à sua saúde. Ponto. Tem que receber insalubridade. Ponto. Ela violou uma regra administrativa do condomínio? Ok, então ela seja punida por isso, seja responsabilizada por isso. E aquilo que acontece na praia, principalmente, o cara tem uma casa na praia, um apartamento na praia de veraneio, e aí ele deixa a chave com a zeladora, a chave com a faxineira. Aí ele aluga por temporada, por exemplo, e isso é um dos exemplos, né? Ou ele aluga por temporada ou só mantém lá com aquela funcionária e remunera ela por isso. E quando ele alugou para alguém, quando ele decide ir na véspera, ele liga para a zeladora, liga para a faxineira, liga para aquela funcionária, pedindo que ela vá lá e faça uma faxina no seu apartamento, unidade individual. Ou seja, naquele momento ela está trabalhando na sua unidade individual. E aí isso talvez inclua recolhimento de lixo, assim vai. Mas é uma atividade paralela. Uma atividade paralela com remuneração, muitas vezes não contratada formalmente. Quais são as implicações disso para o condomínio? Veja bem, nesse exemplo que tu deu, ela está trabalhando durante o horário contratado com o condomínio ou não? Hipótese A, ela faz durante o horário de trabalho contratado com o condomínio, sem a autorização do condomínio. Hipótese B, ela faz após a sua jornada. Bom, na hipótese A, ela pode inclusive receber uma advertência ou ser advertida formalmente, suspensa, enfim, tá? Porque no período de trabalho, o empregador compra o período de trabalho daquele empregado. Então, ela estava cometendo uma ilicitude contratual. Em relação a fazer, vamos supor que ela trabalhasse só de segunda a sexta para o condomínio, aí ela faz a limpeza no sábado, para ti. Ou à noite, que seja. Ou à noite, que seja. E essa limpeza que ela fez, eu entendo que não se comunica com o vínculo trabalhista do condomínio, porque foi feito fora dali, num outro horário, teve uma contratação individualizada contigo, e não se comunicaria com o condomínio. Não se comunicaria nesses casos, tá? Perfeito. Agora a gente estava falando em lixo, em descarte, coisa e tal. E o caminho inverso.
entrega de revista, hoje em dia ninguém mais assina jornal, cada vez menos, mas entregou revista, entregou jornal, entregou correspondência. Às vezes pode ser uma correspondência em papel, pode ser uma entrega de algum produto. Eu estou lá no meu prédio, chega uma encomenda qualquer, eu comprei um computador, comprei uma máquina fotográfica e entregaram lá para o porteiro, para o zelador. E ele vai lá e entrega no meu apartamento. Isso tem alguma implicação? Não, embora seja muitas vezes objeto de pedidos de trabalhadores, isso não resulta em plus salarial, em acúmulo de funções. Essa tarefa do porteiro que receber a revista já está previsto lá, receberem mercadorias, controlar o acesso. Essa tarefa dele entregar a revista no andar, isso não configura uma atividade incompatível com a condição pessoal dele. A mesma coisa rondas. O porteiro ele pode fazer uma ronda pelo estacionamento para ligar as luzes, ligar o alarme? Pode, sem problema nenhum. Isso não caracteriza acúmulo de funções. Está lá, artigo 456, parágrafo único da CLT. Agora, vamos imaginar um exemplo aqui, Guilherme. Eu sou o síndico do nosso condomínio aqui. Aí eu verifico que o nosso porteiro, ele, antes de vir para cá, ele trabalhava numa empresa de elevadores, fazia manutenção de elevadores. E aí, belo dia, começa a dar problemas aqui no meu condomínio e eu digo, olha, fulaninho, que legal, tu sabe fazer manutenção de elevadores, né? Então, arruma aí para nós. Tá? Isso é uma segunda função que exige uma especialidade, uma perfeição técnica maior, exigir um curso desse porteiro que é absolutamente incompatível com a condição pessoal que se espera de um porteiro. Nesse caso, sim. Nesse caso, nós teríamos aí, estaríamos diante de um acúmulo de funções. Mas entregar revista, ligar luzes, fazer uma ronda ao redor do estacionamento, isso não configura acúmulo de funções. Tem uma questão que é muito importante, quase um trabalho de conscientização, e eu seguidamente digo que o trabalho da comunicação, o trabalho que nós estamos desempenhando aqui tem uma função social, e uma delas é de alertar as pessoas de como proceder e dos riscos de agir assim ou assado. E agora eu questiono sobre a conduta individual do condômino. O condomínio tem as regras X, o modo de conduta X. Aí chega o condomínio, tem essas regras e respeita. Mas aí tem aquele determinado condômino que viola, seja pedindo para que o funcionário pratique esse ou aquele ato, seja eventualmente o desrespeitando com palavras ou coisas do gênero. Eu até já sei a resposta, mas eu gostaria que tu explicasse. A responsabilidade é do condômino, é do condomínio ou é de ambos? A responsabilidade é de ambos. Né? Diante de um contexto desse, vamos imaginar algum morador, algum condômino que ofenda a moral, que agrida verbalmente um trabalhador, o condomínio será responsabilizado enquanto empregador, mas a própria pessoa que praticou o ato ilícito também pode ser incluída no processo e também ser responsabilizada. Caso o reclamante ingresse com uma ação apenas contra o condomínio, eu não tenho dúvida alguma de que o condomínio, sendo condenado no processo trabalhista, poderá cobrar depois daquele condômino que foi responsável pela prática de direito de regresso. Exatamente. Exatamente. Exercendo o direito de regresso. No exemplo da função do assédio moral, da ofensa, fica mais evidente. Mas tu até já tu respondeu alguns minutos atrás, mas seria bom deixar de maneira mais enfática. O condômino que fica pedindo favores para o empregado do condomínio poderá gerar reflexos trabalhistas para o condomínio, correto? Correto. Não tem a pessoa, o condômino ele tem que respeitar as regras do condomínio. Nós estamos diante de uma relação de emprego. A relação de emprego foi criada uma justiça do trabalho que se destina justamente a proteger uma relação de emprego. Aí o condômino começa inadvertidamente a causar problemas, seja através de ofensas, ou seja, pedindo coisas que não estão
previstas no contrato de trabalho original daquele trabalhador. Isso poderá, sim, trazer impactos para o condomínio, um passivo trabalhista para o condomínio, que poderá, então, buscar um ressarcimento através de uma ação de regresso. Os favores têm, para que haja esse reflexo, favores em geral, eles têm que ser habituais ou uma vez ou lá que outra já serve? Na ação trabalhista chega lá o zelador dizendo, para que a moradora do 301 quebrou o pé. E durante aquele período que ela estava com o pé quebrado, ao longo de... ou torceu o pé, que seja, durante aquela uma semana eu fiquei recolhendo o lixo dela. Mas foi uma semana apenas. E depois nunca mais. O contexto é que vai me dizer. Eu vou te dar um outro exemplo para te entender. Aí eu sou esse condômino que não respeita as regras do condomínio e digo o seguinte, porteiro. Cara, vai ali na esquina comprar um cigarro para mim. E ele foi até a esquina e foi atropelado. E nós estamos diante de um acidente de trabalho provocado exclusivamente por um condômino, uma única vez que ele pediu, vamos imaginar, e que vai trazer problemas para o condomínio. Então, o contexto que vai me dizer, mas nesse exemplo que eu dei, não tenho dúvida nenhuma também, ele em que pese ter aceito um pedido de um condômino para ir até a banquinha da esquina comprar uma carteira de cigarro, ele estava no horário de trabalho dele, ele estava ali, ele estava empregado durante o período de serviço, e vai ser o condomínio responsabilizado, se ele vier a se acidentar, for atropelado, o condomínio que vai arcar com esse problema. Doutor Marcelo, nosso tempo já está no fim, e se você está ouvindo pela Rádio Armazém, você não terá o privilégio que eu tenho de ver a expressão facial do doutor Marcelo. Eu vejo que ele já está tenso, está rindo de nervoso aqui. Nervoso, mas do teste de QI que eu faço no final do programa. Antes dele se submeter ao teste de QI, eu gostaria de saber, doutor Marcelo, se o senhor teria alguma consideração, alguma dica adicional para os nossos ouvintes. Eu acho que as pessoas, esse teu programa, como outros que tu também apresenta, o teu próprio canal no YouTube, eles trazem às pessoas aquilo que é mais importante numa sociedade, que é a informação. Faz parte desse processo evolutivo as pessoas estarem informadas, saberem dos seus direitos e também dos seus deveres. Então, eu só tenho a parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo, Guilherme, e me colocar sempre à disposição aí para o que precisar, outros temas também que sejam do interesse da tua audiência, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre eles. Perfeito. Agora vamos para o nosso teste de QI. São dos carecas que elas gostam mais? Bom, aí eu não sei, né? Aí realmente eu vou ficar devendo. Meu QI é baixo nisso. Teu QI é baixo nisso, mas digamos que não sejam dos carecas que elas gostem mais. Aonde que o cara desprovido de cabelo deve ir para resolver esse problema? Essa é fácil. Clínica Pellini. Clínica Pellini. Clínica Pellini, onde eu fui com cabelo. Estou sem nenhum cabelo agora, mas por um motivo muito justo, pela responsabilidade social do doutor Daniel Pellini. Vamos lá. Tudo foi bem na primeira resposta, Marcelo. Se o cara vai para a Serra com a família e ele quer ficar num local fodástico com preço mais do que justo, vamos imaginar que seja Caxias do Sul, Gramado ou Canela. Qual é a rede hoteleira que ele tem que procurar? Só tem uma. Ele não vai procurar, ele vai direto na rede hoteleira, que é Sky Hotéis. Que é a rede Sky Hotéis. E se o cara tem dinheiro, né, querendo investir em imóveis, quer um atendimento personalizado, quer ter um atendimento bom, qualificado, qual é a imobiliária? Imobiliária Golden. Imobiliária Golden, exatamente. Olha, agora vamos ver, essa é difícil. O cara que tem uma questão previdenciária, trabalhista ou cível, mais, por exemplo, dívida, ação contra o SPC, ação contra o Serasa, ação contra o plano de saúde, ação pedindo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Qual é o escritório de advocacia que o cara tem que ir? CRJ Advogados. E qual é o telefone do CRJ Advogados? 3228. Não, 12, errou. 51 3228 1219. Exatamente. Nota 9. Não, nota 8, porque quando eu perguntei se era dos carecas que elas gostam mais, o senhor também errou, então nota 8 no teste de QI, mas foi aprovado, parabéns. Para você que está em casa, caso você tenha algum assunto de interesse social
Ligue 51 32 28 12 19 ou 51 99925 7991 e fale comigo para combinarmos uma entrevista sobre o seu assunto, a sua área de atuação, sobre as informações que você pode trazer para a comunidade.